Estivemos ali de férias, quase 20 dias, em viagem pela Europa, como eu anunciei aqui. Foi um presente que nós ganhamos, né? Muitas coisas boas, a maioria boas. Foi uma primeira experiência nossa, né? Eu sei que tem gente que tem a Europa como o quintal da sua casa, mas para nós foi a primeira experiência, né? Muitas coisas boas, algumas coisas não tão boas, porque pastor, teólogo, historiador, como eu sou, tem olhos críticos para tudo, né? Então, não tem jeito. Tudo que você olha, você tem uma visão crítica. E eu cheguei aqui, uma das irmãs falou assim: pastor, eu acompanhei tudo que o senhor postou na internet, né? Eu não sei se eu fico lisonjeado ou se eu fico preocupado, porque veio muitos elogios, mas vieram críticas também de algumas coisas que a gente passou na viagem, né? Domingo retrasado eu estive na igreja do pastor Giovanni, em Queluz, Portugal. Estive congregando lá com ele. Nós estávamos hospedados bem pertinho, né, da igreja dele. Deu até para ir a pé. Na verdade, deu para voltar a pé. Ele me buscou. Falei, não precisa, estou bem pertinho da sua igreja. E acabei de estar, não no passado, né? No passado que nós voltamos, domingo retrasado. Também pastor Geraldo, que mora, brasileiros aqui de Campinas, para quem conhece, né? Quem não conhece. Pastor Geraldo, que mora em Cambados, que é uma região da Galícia, na Espanha. Ele esteve em Portugal também, tinha uns compromissos. E também nos agraciou com uma tarde, um jantar com ele, pastora Wander, né, que é ali fã da pastora Wander, adora a pastora Wander, né, aproveitou então para a gente estar passando esse tempo junto. Pastor Geraldo agradece, né, pastor Edmur, pastor Geraldo agradece as ajudas da igreja, as ofertas regulares da igreja, pediu para agradecer. E foi muito bom, muito cansativo, mas foi muito bom. Eu vou pedir para os irmãos estarem abrindo a palavra. Deus nos deu essa oportunidade de estar ministrando aqui hoje, depois de um mês longe da igreja. Eu sinto saudades, irmão, confesso que eu sinto saudades da igreja. Eu, desde a minha conversão, está ali a minha esposa que pode confirmar, eu sou igrejeiro. Eu não falto de igreja, não gosto de faltar em culto, né? Às vezes, quando tem algum compromisso muito, muito sério, assim, que não dá para vir, mas, via de regra, eu sempre fui de estar não só nas igrejas, nos cultos regulares, encontros, né? Então, eu gosto e eu sinto falta. Se por alguma razão eu tenho que, às vezes, faltar numa semana, eu sinto falta de estar na comunhão dos irmãos. Sinto mesmo. Então, eu fico meio desesperado quando vai chegando que eu já faltei um domingo, por exemplo, fico meio desesperado quando vai chegando outro domingo. Eu sinto falta da igreja. Eu acho que a comunhão ela é fundamental da vida cristã. Já disse isso aqui em outras oportunidades, não entendo essa geração de hoje que acha que a comunhão não é importante, a igreja não é importante. A igreja tem problemas, né? É um ajuntamento de pessoas, mas onde que não tem problema nesse mundo? Né? No trabalho a gente tem problema e não deixa de trabalhar, né? Porque senão não tem salário no final do mês. Na reunião social do clube tem problema, mas tu não deixa ir pro clube. E ali tem um lazer, tem quem joga tênis, quem joga basquete, futebol, né? E disso nós vamos falar um pouco nesse texto que Deus me colocou no coração essa semana. Então eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé mais um minutinho para nós lermos a palavra de Deus, para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração essa semana. Vou pedir para os irmãos abrirem Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. O título do texto aqui na minha Bíblia, quem tem Bíblia física e impressa, normalmente tem o título, né, que as pessoas que elaboraram aqui, organizaram a Bíblia deram. A minha é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Se você vai pegar no digital, talvez não vai ter título na Bíblia digital. Tem também? Aí vai mudar um pouquinho de acordo com a versão.
Lucas 7, repetindo o verso a partir do 36. Convidou a Jesus, né? Um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento. E estando por detrás de Jesus, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse para Simão: está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me deu um ósculo, um beijo de saudação. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, não me honrou, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Então Jesus disse à mulher: vá, a tua fé te salvou. Vá em paz. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este tempo, obrigado pelo privilégio de poder estar compartilhando aqui a palavra, ministrando nesta manhã. Obrigado pela vida do pastor Edmur, de toda a liderança da igreja que me abriu essa oportunidade. Que essa palavra que falou comigo na semana, a qual o Senhor revelou os tesouros escondidos nessa palavra, possa ser compartilhado com a tua igreja, para ensino, para alegria, para proveito, para correção, para edificação. Assim eu oro nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Poderes. Amados, como é um sermão temático, eu dei o título para esse sermão de A Religiosidade e o Perigo do Afastamento da Intimidade e da Presença de Deus. Os perigos da religiosidade. O lugar e o motivo do sermão. Esse sermão, essa história, não o sermão, essa história aconteceu. A Bíblia, na maioria das vezes, não nos dá o local preciso onde os fatos acontecem. Isso não é uma parábola, é um fato que aconteceu com Jesus. Provavelmente foi na Galileia, pela sequência dos textos anteriores, em algum lugar da Galileia, talvez perto de Cafarnaum ou perto de Naim, que eram cidadezinhas ali na região da Galileia. E também, provavelmente, entre o ano 28 e 30 da era cristã, quando Jesus, aos 30 anos, encerra o seu ministério, né, por causa da sua morte e ressurreição. O motivo era uma festa que um religioso, um fariseu religioso,
provavelmente alguém importante dentro do farisaísmo, deu essa festa e convidou Jesus. Não era comum os fariseus convidarem Jesus para ir nas suas casas. Não era algo comum, então talvez por isso esse evento específico, essa história específica, ela tenha ganhado destaque nos evangelhos. E também ainda, só para você se situar, essa história não é a mesma história. Essa história está sendo narrada em Lucas. Lembrem que Lucas não era um discípulo direto de Jesus. Lucas veio depois. Ele foi discípulo direto mais do apóstolo Paulo, que viveu com Paulo, caminhou com Paulo, e foi contratado por Teófilo para escrever o livro de Lucas e para escrever Atos dos Apóstolos. Mas os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e João, eles narram a história de uma outra mulher pecadora que também quebra um vaso de alabastro e unge. E a tradição histórica diz que essa história não tem relação com a outra. A outra já é ali próximo da ressurreição de Jesus e tem a finalidade exatamente de quebrar aquele vaso para ungir Jesus, inclusive preparando ele para a morte. Não é o caso desse texto de Lucas. Então, o outro evento que é narrado nos 3 evangelhos não tem relação direta com esse evento, que é um evento isolado também, e por isso que ele ganha um destaque também no evangelho de Lucas. Os demais convidados, não sabemos os nomes, mas nós sabemos aqui que tem 2 personagens que se destacam nessa história e que nós conhecemos seus nomes. Um deles, e a história é muito contraditória, ela sai de um extremo para outro nessa história, nesse cenário. Nós vamos ter o fariseu que convidou Jesus, que é Simão, e vamos ter a mulher que a Bíblia chama de pecadora. A tradição também diz que essa mulher, ela era uma prostituta, mas não tem fundamentação textual para isso. O termo pecadora aqui não aparece no original como prostituta. Tá? E a gente fica, e eu fiquei estudando, pesquisando, tentando entender. É possível sim que ela fosse uma prostituta, é possível, porque o pecado, até hoje, o pecado mais gritante do ser humano são os pecados ligados à prostituição. Prostituição, adultério, hoje, homossexualismo, hoje, no século XXI. Imagina naquela época, no primeiro século da era cristã. Então é possível a gente pensar num cenário de Israel ali, uma contradição absurda, economicamente falando, socialmente falando, uma elite dominante muito rica, ligada a Roma, cobradores de impostos, alguns proprietários de terras, e a grande maioria, mais de 90% das pessoas vivendo em extrema pobreza. Sobre isso eu já estudei, em extrema miséria, naquele primeiro século da era cristã. E as mulheres, daquela época, hoje avançou muito, Então, as mulheres hoje têm mais liberdade, profissão, no Ocidente principalmente, trabalham, têm profissão, ocupam, ainda existe uma diferença muito grande e existe uma luta muito grande para que as mulheres tenham igualdade, mas hoje as mulheres estão presentes em todas as áreas, na política, a gente tem visto aí, na economia, nas grandes empresas. Agora nós estamos falando de um contexto onde a mulher, irmãos, diga comigo, mulher, você que é mulher, principalmente, aqui nós temos maioria de mulher na igreja, mulher. A mulher não era nada naquele contexto. A mulher não era nada. Pra você ter uma ideia, se o homem ficasse devendo uma dívida, normalmente ele dava a mulher em pagamento da dívida. E quem pegava essa mulher para a dívida, ou era para fazer serviços domésticos, piores serviços que tinha, mexer com o gado, com os bodes, com o gado, ou era para prostituição. Mandava se prostituir para levantar dinheiro. Os homens podiam desprezar as mulheres por qualquer motivo. O divórcio era dado em banalidade naquela época. Inclusive, em outro texto, quando questiona Jesus a respeito do divórcio, fala, então por que Moisés mandou dar o divórcio? Jesus fala, Moisés mandou dar por causa da dureza dos vossos corações.
E aí Jesus dá o ensinamento dele, é um outro texto. Não tem nada a ver com isso. Mas só para os irmãos entenderem. Então o divórcio era banalidade. E a mulher que era expulsa, abandonada, hoje a mulher, volto a dizer aqui, ela está trabalhando, está inserida no mercado de trabalho, tem meios. Naquela época não, ela ia, na maioria das vezes iam recorrer à prostituição mesmo. Então a prostituição era algo muito comum e talvez só para justificar aqui, porque muitos textos vai trazer essa mulher como uma prostituta. Tá? Só para os irmãos entenderem um pouquinho, contextualizando aqui. E aí, eu queria pensando nessa contradição entre o fariseu em relação ao posicionamento deles com Jesus e da mulher, né? Eu queria pensar um pouco na gente, quem já tem mais de 10 ou 20 anos de conversão, vai se lembrar, e foi por isso que Deus me trouxe esse sermão, vai se lembrar dos primeiros dias ou até dos primeiros anos de igreja, né? Tudo que nós queríamos, naquele iniciozinho ali, para quem já tem alguns anos de caminhada como eu, tudo que nós queríamos era estar o tempo todo com Deus. Ah, como a gente tinha um apego na presença de Deus, de Jesus. A gente queria estar orando o tempo todo. Eu lembro da minha conversão, eu queria estar em tudo quanto é reunião de igreja. De certa forma até incomodava, minha mulher, que tanto você fica em igreja, e tanto você fica grudado com esses crentes, e tanto você fica grudado com esse povo. Irmãos, eu chegava a ler a Bíblia o dia inteiro, eu não sentia fome. Eu queria comer, eu queria devorar, eu queria aprender, eu queria entender, eu queria me aproximar de Deus. Era uma busca, sabe, maluca por Deus. E tenho certeza que aqui talvez alguém que já tenha alguns anos de caminhada vai entender o que eu estou falando. Desse início. Então tudo que nós queríamos, muitas vezes, é estar ali quietinhos, em comunhão com Deus, com Jesus, num quarto escuro de oração. A oração não tinha tempo para acabar. Eu cheguei a participar de oração de 3, 4, 5 horas. E não tinha problema nenhum, não me importava com o tempo. Era como se alguém tivesse desligado o relógio, parado o sol, como aconteceu em Gibeá. Então, a presença de Jesus era o lugar onde não queríamos sair para nada. Era o lugar intenso da contemplação. E a gente vai percebendo esse contraste, esse contraditório entre o fariseu, entre Simão e a mulher pecadora. Mas aí, o que acontece? O tempo vai passando, nós crescemos e nós ganhamos, assim como os nossos filhos, para quem tem filho aqui, crescido, vai ganhando liberdade e maturidade. E a gente que é pai vai ficando desesperado, né? Parece que alguma coisa está se desgrudando de nós, né? Tá ali, aquilo ali pequenininho, né? 100% dependente. Já não é mais porque ele já anda, né? O Cezinho, já anda. A medida que começa a andar, você já passa a botar uma cordinha, fala, volta aqui, né? E daí vai só afastando mais. Enquanto está só andando, você ainda pega a cordinha, puxa. E quando começa a pensar, falar, ter vontades próprias, ter ideias próprias, depois que casa, não sabe se vai morar perto, se vai morar longe, parece que uma parte da gente vai sendo arrancada, né? A gente vai perdendo uma parte, é normal, é a vida. E a gente, com relação a Deus, é a mesma coisa. Nós ganhamos liberdade e maturidade em relação a Deus. E não há problema nenhum nisso, irmãos. Não há problema nenhum nisso, porque Deus sabe. Ele entende, Ele nos fez assim. É normal. É normal. Mas com a maturidade, vem as frustrações. E às vezes nós nos frustramos, e nós temos hoje uma geração frustrada, e a gente vê isso nas redes sociais. Ah, eu não vou para a igreja porque não gostei da atitude do irmão tal. Atitude do pastor tal. Ou às vezes nem é com ele, pior ainda. Às vezes é porque aconteceu ali, acolá, porque ele viu em algum lugar, porque ele ouviu falar. Então vem as frustrações com o ambiente da igreja,
com as atitudes de certas lideranças, ou então nós estudamos demais e tornamos críticos demais. A minha oração hoje a Deus tem sido: Senhor, me livra do excesso da teologia. Me livra, porque eu percebi, na época do seminário, quantos ali se descambaram, alguns que fizeram seminário, foi nem na igreja onde estão mais. E o ambiente do mestrado é um ambiente bastante maduro, mas quando você começa a pensar demais, quando você começa a querer entender demais, você se afasta de Deus. Eu falo: Deus, não me livra disso. Me livra disso, porque eu não quero perder o que é mais importante, que é a tua comunhão, a tua companhia, a tua intimidade. Você pode ver que todo cara que é teólogo bom mesmo, cara que é doutor, mestre, professor, reitor de seminário, o cara parece uma pedra de gelo. O jeito de ser, o jeito dele falar, ele não consegue adorar espontaneamente numa igreja, ele não consegue... Ah, irmão, não, eu estou quietinho aqui, eu estou sentindo a presença. Não está. Não está. Esse é um problema, um caminho sem volta. E ninguém precisa de muita teologia. A vida com o Senhor é uma vida simples. O relacionamento com o Senhor é uma coisa simples. Qualquer pessoa, até um douto, um letrado, pode entender e pode viver uma experiência maravilhosa com o Senhor. Então nós nos tornamos críticos demais. E nos tornamos críticos de tudo. Estão entendendo? O fariseu religioso e a mulher pecadora. Os contrastes, os extremos entre um e outro. E eu penso, nesse tipo de situação, eu comparo como fruto da árvore. Nós amadurecemos e não há nada de mal em amadurecer. Porque o processo do fruto, o fruto numa árvore, você não pode colher ele verde e não vai comer ele verde. Ninguém vai comer um fruto verde. Alguns nem dá para comer. Você pegar para um caju, por quem já tentou comer um caju? Ou uma cajamanga. A manga verde você ainda põe um pouquinho de sal, disfarça, mas tem alguns frutos que você não consegue comer. Então ele tem que ter o processo natural, o processo de amadurecimento. Mas tem alguns frutos, não sei se os irmãos já viram, que ele não amadurece, ele passa de verde para podre. Ele estraga. Já aconteceu na minha casa. Comprei abacate, esperando o abacate amadurecer. Daqui a pouco você olha, ele não amadurece, ele apodreceu, ele estragou. O que aconteceu? E assim, às vezes, é a nossa vida. O fruto deve amadurecer naturalmente até morrer, para que a sua semente possa germinar. E assim deve ser a caminhada cristã, a caminhada do cristão. Às vezes a religião, o excesso de religião, nos leva a nos tornarmos como esse fruto, que não vai cumprir o propósito nem de estar doce para matar a fome ou a sede de alguém, e nem de, principalmente, que a sua semente germine. Ele apodrece, ele não cumpre nenhum dos dois propósitos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Não estou falando grego então, nem hebraico, nem árabe, nem língua dos anjos. Então há frutos que não amadurecem, eles simplesmente passam do estado verde para a podridão, e outros cuja semente pode ser infértil. Nesse relato nós temos dois protagonistas. Um deles, há muito tempo, o fruto, comparado com o fruto, há muito tempo no pé. Fruto que não amadureceu. O fariseu Simão. Simplesmente passou do estado verde para a podridão. O fariseu não amadureceu, é como o fruto que não amadureceu. A religião dele gerou podridão. A religião dele não permitiu o amadurecimento. E nós temos então a outra protagonista, a mulher, um fruto tão maduro e tão doce, e com a sua semente pronta para germinar. Não estava contaminada pela religião, não estava contaminada pelo bichinho, pelo agrotóxico da religião.
Esse sermão, ele me ensina 3 coisas com relação à mulher. Eu não quero falar do fariseu. Eu não quero alongar muito no fariseu. Eu quero falar da mulher. O primeiro aspecto é que essa mulher, que o texto chama de pecadora, ela não poderia estar ali. Aquela mulher, ela era uma verdade inconveniente naquele lugar. As festas judaicas geralmente eram públicas. Não era proibido ninguém entrar. Mas ao adentrar aquele lugar, aquele ambiente, aquela mulher se tornou um incômodo. Ela se tornou uma verdade inconveniente. Quando alguma verdade inconveniente está presente em um determinado ambiente, ainda que de forma implícita. Ai. Você já teve festa que você olha para um lado, olha para o outro, você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa vai dar problema. Vai dar problema. Essa pessoa aqui não era para estar aqui. Ela é uma verdade inconveniente. É melhor alguém chegar nela, tirar ela de cantinho, sabe, tentar ficar ali meio que cercando ela, ou convidar com um jeitinho para sair. Prostitutas existem desde que o mundo é mundo. E só existem prostitutas porque existem os consumidores de prostituição. Se não tivesse os consumidores, não teria, como tudo nesse mundo. A mesma sociedade que condena aquela verdade inconveniente é a sociedade que alimenta. Uma sociedade de hipócritas. Toda vez que você assiste um filme, uma série, tenho certeza que você já assistiu vários, onde aparece uma situação de prostituição, de boate, de prostíbulo, você vai ver que sempre as pessoas torcem o nariz, sempre as pessoas falam mal, sempre comentam, sempre há um deboche, sempre há uma crítica, mas há uma sociedade que alimenta, que sustenta. O fato é que, por seu rótulo social, ela não poderia estar ali. Aquela mulher provavelmente foi vista várias vezes na cidade, várias vezes, talvez algumas mulheres daquele ambiente ali já falar, essa mulher não podia estar aqui, porque essa mulher, né, tem meu marido ali, já está, vocês sabem, né, o que eu quero dizer, né? Os problemas ali, aquela mulher estava que nem uma bomba relógio ali a explodir, considerando a tradição que ela fosse uma prostituta. O fato é que ela não poderia estar ali. E aquele lugar era extremamente perigoso e opressor para a sua alma. Agora, se é incômodo, se é inconveniente para aquelas pessoas, para aqueles convidados, imagina como estava o coração daquela mulher. Como estava a alma dela. O peito batendo a 200 batimentos por minuto, por segundo. Os cochichos, os olhares, o preconceito, vozes de desprezo ecoando no seu ouvido. Você não é bem-vindo aqui. Será que você não se enxerga, sua meretriz? Seu lugar é nas tabernas. O seu lugar é onde fede bebida barata e pecado. Sua condenação é eterna, é nos leitos maculados. Porque era o que ecoava no ouvido dela, o que ela ouvia nas ruas, nos lugares para onde ia. Tantas vozes falando, aquilo vai repetindo, ainda que não tenha sido pronunciado palavras. Continuava ecoando no ouvido dela. O peso do preconceito entrava como lâmina afiada nos seus ouvidos, como tonelada de peso nas suas costas. Mas o que eu aprendo aqui, nesse primeiro ponto, essa mulher teve coragem. E é preciso ter coragem para chegar até Jesus quando você está destruído, quando você está acabado, quando o mundo todo está contra você. É preciso ter coragem para desfrutar a doce presença. É preciso romper o medo, o preconceito, os tabus que o mundo nos impõe. É preciso estar em lugares onde não nos querem. É preciso ignorar as vozes contrárias, ainda que isso doa a alma e os ossos, como foi naquela mulher. É preciso. Então a primeira lição que eu aprendo, ela não poderia estar ali
por circunstância nenhuma. Ela não era bem-vinda, ela era uma verdade. Eu desafio você a romper os medos, a romper o preconceito, a romper as barreiras que o mundo impõe. Jesus, de certa vez, disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo, como eu não sou do mundo. Jesus deixou bem claro, nós nunca vamos ser bem-vindos no mundo, pelo simples fato de nós sermos cristãos, mesmo que não abramos as nossas bocas, muitas vezes nós não vamos ser bem-vindos em alguns lugares. Às vezes você olha e fala: não sei por que tal coisa está acontecendo. Primeira coisa que você tem que pensar: eu sou cristão, mas eu não abri a boca, mas eu não fiz nada. Você é cristão. Existe uma opressão e existe um embate espiritual só pelo fato de você ser cristão. Essa é a verdade, é a realidade. Então, a primeira lição que nós aprendemos com essa mulher é a coragem. Essa coragem que tem que nos inspirar. E essa coragem que tem que levar outros que nós encontrarmos pelo caminho, aqueles que dizem: eu não sou digno. Você olha para essa mulher e fala: não, essa mulher não era digna. E olha o que aconteceu com ela. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Nós precisamos, segundo ponto aqui dessa mulher, nós precisamos entregar o que temos de mais precioso. Aqui nós vamos ver no 37, ele vai dizer, no versículo 37 vai dizer: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas. Só para os irmãos entenderem, as mesas naquela época eram mesas baixinhas. Elas tinham 30 centímetros de altura, 40. As pessoas não se assentavam às mesas como hoje. Ali tinham geralmente um tapete, alguma coisa. Eles se deitavam, reclinavam próximo da mesa e encostavam com o braço. E os pés ficavam para o lado contrário da mesa. Por isso aquela mulher estava ali aos pés de Jesus, lado contrário da cabeça de Jesus, que estava para o lado da mesa. E ela chega por trás, por isso que o texto vai dizer que ela chega por trás. Ela quebra o vaso de alabastro. Não era um óleo comum, não era um azeite. Era um vaso de alabastro. Era um óleo de mirra. O texto no original grego vai chamar de mirron, que é um óleo de mirra. É o mesmo que os reis levaram quando Jesus nasceu: ouro, incenso e mirra. Lembra do nascimento de Jesus? Era um óleo especial, caro. Essa mulher derramou ali, quebrou o seu vaso de alabastro, que era uma botija de pescoço longo, tipo uma long neck, chamada de long neck, pescoço longo. Tinha que quebrar para tirar o óleo muitas vezes. E ela derrama esse óleo de mirra. Então ela entrega o que ela tem de mais precioso. Ao quebrar o vaso e derramar o óleo perfumado em Jesus, há um gesto de esvaziamento. Como se ela dissesse: nada mais me importa. Eu estou entregando tudo. E só vamos ter algo de Jesus quando nós tivermos esse gesto de entregar tudo. E quando nós entregamos tudo, nós recebemos o tudo de Jesus. O fariseu não entregou nada. E a mulher entregou tudo. Eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho para ganhar o tudo de Jesus. Ela unge Jesus reconhecendo a sua autoridade real. Assim como os reis levaram a mirra, ela também o faz reconhecendo a autoridade real de Jesus. Por isso Jesus vai dizer para o fariseu: você não me deu ósculo,
Você não me deu água para lavar os pés. Mas essa mulher, ela entregou o que ela tinha de mais valor. Ela quebrou o vaso de alabastro dela. Aquela que a sociedade julga, aquela que a sociedade critica, aquela que a sociedade condena, aquela que não poderia estar aqui, aquela que rompeu o medo, aquela que rompeu, ainda que às custas de toda a dor do mundo, para estar aqui. Esse gesto vai de encontro à parábola de Jesus sobre o colecionador de pérolas. Tem uma outra parábola em Mateus que Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a alguém que encontrou uma pérola de grande valor. E por causa dessa pérola, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo para o seu gozo, para a sua alegria. O gesto dessa mulher é o gesto de quem encontrou a pérola de grande valor. Ela entregou tudo que ela tinha. E a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse princípio é que as riquezas deste mundo, ao invés de nos afastar, nos aproximar, elas normalmente nos afastam de Cristo e da verdadeira adoração. E a outra parábola, a parábola do jovem rico, vai mostrar isso. Quando Jesus pede para o jovem rico entregar, e ele diz que fica triste, sai de perto, porque não pode, porque possuía muitas riquezas, muitos bens. E eu pensei também, ao preparar esse sermão, é muito triste ver que existe uma teologia hoje que prega e ensina que devemos buscar riquezas nesse mundo. Aposta com Deus. Você tem direito de ser feliz, porque Abraão foi rico, porque Jacó foi rico, porque Isaac foi rico, porque José no Egito foi rico. E você tem que ser rico, e você tem que determinar. Como disse Bonhoeffer, é uma graça barata. Jesus nunca ensinou isso. As pessoas colocam, essa teologia coloca como se Deus fosse o mágico da lâmpada. Você achou a lâmpada, esfrega a lâmpada e faz 3 pedidos. Ela coloca Deus dessa forma. Encontrei Deus, eu encontrei o mágico da lâmpada. Eu vou esfregar e vou fazer todos os pedidos, porque olha, eu quero a mulher mais rica do mundo, mais linda do mundo. Né? Tem até umas piadas que meu pai quer sobre essa coisa da lâmpada, do gênero da lâmpada. Né? Eu quero a mulher mais linda do mundo. Ou se for uma mulher, eu quero o homem mais lindo do mundo. Né? Ah, me dá tantos milhões se eu quero ser um cara rico, eu quero ser um industrial, eu quero ser um fazendeiro, eu quero viver uma vida como um playboy. E pô, ainda falta um pedido que eu vou pedir agora. Eu já pedi dinheiro, já pedi. Não, eu quero ser um cara famoso, importante. E é isso mesmo que as pessoas vão pedir: dinheiro, fama e alguma coisa que satisfaça o seu ego pessoal. Né? A teologia barata. Terceiro e último, já caminhando aqui para o final. Essa mulher se colocou em sujeição aos pés de Jesus. O gesto de sujeição. Né? Me lembrei na hora quando João, lá em 3,30, ele fala: não importa que ele cresça, eu diminua. Quem tem que crescer é ele, não sou eu. Essa mulher toma a mesma atitude. Provavelmente aquela mulher pretendia ungir os pés de Jesus, mas enquanto ela ficava ali, suas emoções a dominavam. Você já teve assim, numa situação de tristeza, angústia e choro, que você não consegue se levantar? Você trava? Não, eu já. Eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo. Eu espero alguma coisa acontecer para aquilo passar, para eu poder me levantar. E as suas lágrimas, naquele momento ali de emoção, de comoção, de angústia, de tristeza, um misto de tristeza, mas um misto de esperança, porque ali estava diante dela a esperança dela e a esperança do mundo. As suas lágrimas começaram a cair sobre Jesus e imediatamente ela enxugou, numa tentativa de não incomodar Jesus, ela enxuga os pés de Jesus. Uma ação dela é significativa, porque as mulheres judias não desatavam os cabelos em público. Era proibido. Mas ela não se importava com a opinião pública. Primeiro, porque a opinião pública nunca teve nem aí para ela. A opinião pública era contra ela. E segundo, porque ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo bem específico. Ela já havia rompido o medo. Ela já havia adentrado num lugar onde ela não poderia estar. Então, pouco importa. E aí a terceira coisa que eu aprendo aqui também
Está escrito em outra passagem de João 3,30, já falei aqui, né? Acabei antecipando. Que nós precisamos estar em sujeição. Quanto ao fariseu, o religioso, aquele que havia convidado Jesus, que não o honrou adequadamente, não lhe saudou com ósculos, nem ofereceu água para lavar-lhe os pés. E não somente isso, mas ficou cochichando e julgando Jesus por estar perto de uma pecadora. Às vezes a nossa religião, a nossa religiosidade cria em nós um senso de perfeição, cria em nós um senso de preciosismo, que a gente passa a pensar que nós fomos dignos, parece que é meritório, parece que nós tivemos mérito na nossa salvação e na graça que nós recebemos, mas que o fulano, ciclano, beltrano não pode. Outro dia meu genro perguntou para mim, outro dia, não, já faz um tempinho, ele perguntava, você acha que Hitler foi salvo? Eu falei, eu não tenho essa resposta para te dar, mas eu tenho uma resposta que eu posso dizer. Eu sei que com toda a maldade que Hitler fez, a maldade histórica da humanidade, ele escreveu uma página negra na história recente da humanidade. Eu sei que se no último minuto ele conheceu Jesus, confessou e aceitou Jesus, o sangue de Jesus é suficiente para ele também. Estou pegando aqui porque é um extremo, né? Só um extremo justamente para ilustrar isso. A gente às vezes olha para certas pessoas e a gente fala que ela não tem jeito. Mas pera, mas teve jeito comigo. Será que eu era tão melhor assim? Aquela pessoa fez tanta maldade, já matou tanta gente. A gente pensa em alguns políticos, aqui não vou citar nome. A gente fala, meu, esse cara até merece a graça, mas por mim ele iria para o inferno. Ele ia queimar eternamente. A gente já quer dar a sentença para o cabra de condenação eterna. Porque é difícil para a gente, irmão. Não vou ser hipócrita aqui. É difícil. Mas espera aí, mas a gente tem que olhar para nós, os nossos pecados, para a nossa própria condição quando Cristo nos alcançou e tanto trabalho que nós demos também depois para Jesus. E o fariseu estava ali cochichando, porque quando ele não fala alto para Jesus, ele não fala alto, se ele soubesse, olha quem ela é. Não, o texto coloca isso, mas foi um cochicho, provavelmente um murmúrio que ele teve ali embaixo com alguns que estavam perto dele. Provavelmente Jesus nem ouviu, mas Jesus conhece. Jesus olhou aquilo e viu o que estava acontecendo. E aí Jesus chama ele e ensina uma lição para ele. Espero que tenha aprendido, o texto não relata isso. E é isso que a religião faz com as pessoas. Elas fazem pensar que são perfeitas demais diante de outras pessoas, que seus pecados são melhores do que os outros. E esse senso de perfeição muitas vezes nos faz pensar que somos superiores até do que o próprio Deus. Que se nós colocamos em condição de juízes, nós nos colocamos numa condição acima de Deus. E era o que aquele fariseu estava fazendo. Era o que Simão estava fazendo. Eu não sei exatamente do que se tratava aquela festa, mas possivelmente devia ser uma daquelas festas que se faz para bajuladores, que é muito normal fazer festa para bajulador no meio secular do mundo. É muito comum fazer festa para bajulador, é muito comum fazer festa para pessoas fúteis. Festas que não levam a nada, lugar algum. Para as pessoas ficarem disputando quem é melhor do que o outro, quem tem um carro, quem comprou o carro do último modelo, quem comprou a casa do último modelo, quem viajou para a Europa ou para Dubai. É muito comum. Possivelmente fosse uma dessas festas. Mas a grande protagonista dessa festa entrou para a história. Uma mulher improvável. Você pode ficar de pé. Em nome de Jesus. Pode se colocar de pé. Uma mulher improvável. Uma mulher pecadora. Provavelmente uma prostituta. Uma mulher que não poderia estar ali. Uma mulher marcada
pelo preconceito, pela dor causada pela sociedade hipócrita. A grande protagonista da festa não foi o dono da casa. O dono da casa, que organizou a festa, que pagou tudo, saiu envergonhado, saiu com uma vergonha eterna, que vai ficar escrito até a eternidade. O principal protagonista foi aquela mulher. O principal protagonista foi aquela mulher que não tinha nada. O que ela tinha era um vaso de perfume de alabastro. Ela levou e quebrou num gesto de humildade. Se colocou aos pés de Jesus. Chorou. Lágrimas. Eu tentei imaginar aquelas lágrimas quentes caindo nos pés de Jesus, como se fosse queimando os pés de Jesus, por conta da sua condição, da sua dor que ela estava sentindo. Então a grande protagonista foi uma mulher pecadora, que sequer foi convidada, e que através do seu gesto de resignação e amor por Jesus, nos deixou uma grande lição. Amados, não deixemos que a religiosidade se torne obstáculo para a intimidade diária com Jesus. Não permita que olhemos para esse exemplo desses dois protagonistas aqui diante de Jesus. Um fariseu, um religioso, talvez respeitado pela sociedade. Talvez uma pessoa muito bem conceituada na sociedade. Mas esse encontro revelou quem ele era diante de Jesus. Às vezes nós nos julgamos pouco demais, pequenos demais, incapazes demais, indignos demais de estar diante de Jesus. O que Jesus quer de nós é exatamente o que essa mulher sem nome, e tem mais, ela não tem nome. O fariseu tinha um nome, essa mulher sem nome. Eu quero orar por você para a gente poder encerrar nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo te agradeço. Que esta palavra, Senhor, que falou comigo no decorrer da semana, que me incomodou a buscar, ó Deus, mais intensamente a sua presença, a ver essa mulher que não tem nome, que não tinha condição nenhuma de estar ali, mas como exemplo do que o Senhor espera de nós, do que o Senhor quer de nós. Coragem, Senhor. O Senhor quer humildade, sujeição, que a tua palavra diz que no reino de Deus, aquele que for pequeno se tornará grande, mas aquele que se fizer grande será abatido, será humilhado. Que não percamos, Senhor, de vista, ó Deus, essa verdade do Evangelho, esta verdade para as nossas vidas cristãs, e que assim possamos caminhar, Senhor. E se nos perdermos, que o Senhor nos traga de volta, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos corrija, nos oriente, que o seu Espírito Santo sempre esteja conosco para nos orientar, Senhor. Assim eu oro em favor da tua igreja, que essa palavra possa produzir vida com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.